Graça e paz, irmãos. Vamos meditar no Salmo 56. Convido os irmãos aqui presentes, os que estão em casa também, a abrirem a palavra de Deus. Conforto na perseguição é o tema aqui na Bíblia de Genebra. Eu coloquei particularmente um outro tema na meditação, que é: que me pode fazer o homem? Que me pode fazer o homem? Nós tememos muito, né? Os homens, os inimigos. De certa forma, a doutrina do temor dos homens também está aqui, implícita. E esse salmo vai nos mostrar que o homem, os inimigos aqui no caso, eles diante de Deus são pequenos, não passam de mortais fracos, que nós não devemos temer tanto, porque nosso Deus é maior, nosso Deus tem o controle, apesar, nós veremos aqui que os inimigos eram ferozes, eram audaciosos, ali queriam trazer medo a Davi, ao rei Davi, eram reais. Para nós, gigantes, diante de Deus, fracos e pequenos. Mas nós vivemos pela fé, nós vivemos procurando crer e ver as coisas na perspectiva de Deus. E esse salmo nos ajuda a isso. A própria Bíblia, em várias partes, vai mostrar isso, que nós devemos temer a Deus em primeiro lugar. Não a espada, não o homem que pode até nos matar, nos ferir, mas Deus é que tem o controle da vida, Ele que nos livra da morte eterna. Esse salmo, ele foi escrito quando Davi foi preso na cidade de Gate, pelos filisteus. Então tem muitas lições. Imagina, é difícil a gente entender o contexto exato desse salmo, porque inimigos era o que não faltava a Davi, não é? Então pode ter sido em várias situações, mas acredita-se que quando Davi, há uma situação bem parecida com esse salmo, descrita em 1 Samuel, capítulo 21, versos 10 a 25, é quando Davi se fingia de louco diante do rei de Gade. É possível que tenha sido nessa situação, mas pode ter sido em outra. Posteriormente, esse salmo foi muito usado como gratidão, como louvor. Os gratos encontram muita satisfação nesse salmo. Aquele que está grato pode usar esse salmo para demonstrar a sua gratidão. Quem é maior do que Deus? Quem me pode fazer o homem? Vamos estar meditando um pouco dentro desse salmo. Antes de continuar, lembrei agora de André. Parabéns, André. Deus o abençoe pela sua aprovação. Deus conduza os seus passos. Temei antes a Deus do que aos homens. Vamos fazer uma leitura desse salmo inteiro. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo temor, hei de confiar em Ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os meus pensamentos são todos contra mim. Desculpem, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição, segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre.
não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei. Ó Deus, render-te-ei ações de graças. Pois da morte me livraste a alma, sim livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém. Também esse salmo nos faz lembrar os inimigos da igreja, em nossa geração, em todas as gerações, no Império Romano, em toda a história da igreja nunca faltou inimigos à igreja. Mas nós temos um Deus maior, um Deus que Cristo é vencedor, e Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Podemos nos lembrar disso também. Nosso Deus já nos deu a maior vitória ali na cruz. Bem, irmãos, a cidade de Gate, pelo menos eu chamo assim, não sei se é a pronúncia correta, a cidade de Gate era a cidade natal de Golias, ou seja, dos filisteus. Veja que situação embaraçosa Davi se encontra, né? Fugindo de Saul, no tempo difícil, que a Bíblia narra, né, as perseguições de Saul contra Davi. E Davi aqui apenas está, digamos assim, nem os 400 homens ainda estão todos do lado dele, estão ainda começando a chegar. E Davi escolhe exatamente a cidade de Gate, como se fosse sabe quando você não sabe o que fazer, no desespero você vai para algum lugar, ele vai para o meio dos inimigos filisteus. Já não bastava Davi, agora os filisteus, está lá Davi, querendo fugir e dá tudo errado, aparentemente, porque ele fica preso por eles. Veja como Deus é soberano, não é? Usar uma situação dessa, preso ali, dois inimigos, os filisteus, cidade de Gade, e o próprio Saul também. Agora ele estava duplamente sofrido. Por isso que no final ele vai agradecer: eu vou manter os meus votos, se o Senhor me livrar, eu vou cumprir os votos, eu vou agradecer, porque era uma situação diante de feras, perseguindo diariamente. Eu diria até que seria impossível ele sair vivo dali, mas ele saiu, Deus o livrou. Então, meus irmãos, nos versos de 1 a 4 desse salmo, nós vamos ver aí a pressão dos inimigos e a confiança em Deus. Davi, ele começa dizendo: tem misericórdia. Ele começa muito bem, né? Recorrendo a Deus. É assim que nós devemos recorrer em oração. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Nós podemos ver, meus irmãos, que Davi diz aqui que era uma opressão constante todo dia. Às vezes nesse mundo, a gente se sente assim, né? Diante dos inimigos, somos peregrinos, como cristãos, todos os dias a gente tem inimigos internos, nosso próprio coração, externos, inimigos da igreja. Enfim, inimigos também não nos faltam neste mundo. Nós mesmos, né? Nosso coração é perigoso, é enganoso. Por isso que devemos preenchê-lo de Deus, de fé, da palavra, de oração, para que nós mesmos não venhamos nos enganar diante das promessas de Deus, diante do caráter de Deus, e nos confundir. Esses inimigos de Davi aqui procuravam ferir-lhe como uma presa. O inimigo não tem pena de nós. O próprio Satanás é dito sobre ele que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem pena. Se ele pudesse, ele destruiria as crianças, os adolescentes, os idosos, mas é Deus que guarda o seu povo. Ele não tem pena de nós. Aqui era uma peleja, uma opressão todos os dias, que Davi
Não sei quanto tempo ele passou lá entre os filisteus e também fugindo de Davi, mas era algo diário, um tempo de muito sofrimento. Diz o verso 2: os que me espreitam continuamente querem ferir-me. Veja, ferir-me continuamente, era sempre. Ferir-me novamente. E são muitos os que atrevidamente me combatem. Então, ele diz aqui, continuamente, atrevidamente, todo dia. Ou seja, era algo, como a gente pode até comparar, era uma gotinha caindo ali todos os dias, né? Que parece pequena, mas incomoda e você não aguenta. Uma gota pingando sobre a sua cabeça todo dia é difícil. Verso 3, me vindo temor, hei de confiar em ti. Aí, aqui começam as promessas, aqui começa a confiança em Deus nessa situação. Me vindo temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Ainda sobre os inimigos, eles tratavam o salmista como se fosse uma presa deles. Isso aqui eu achei tão importante, irmãos. Às vezes o inimigo pensa que nós somos presa deles, eles celebram, eles pensam que nós estamos ali nas mãos deles, mas o povo de Deus está nas mãos de Deus, o inimigo não domina sobre nós. Eles riem, eles festejam, eles acham que estão oprimindo o povo de Deus, mas é por engano dos inimigos. Nós estamos na mão de Deus, não é na mão do inimigo. Esses inimigos de Davi é como que se rissem dele, tinha certeza que não havia saída para eles, mas era a mão poderosa de Deus era o que dominava Davi. Assim é com o povo de Deus também. Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Eu lembrei de uma experiência pessoal, não é? Na época do Covid mais forte, especialmente na nossa família ou em amigos, alguns irmãos aqui da igreja que tiveram também, a gente mandava muito esse versículo para essas pessoas. Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Porque eu às vezes digo assim, não é? Eu tenho muitos temores, eu tenho, não posso negar. Mas eu preciso me lembrar sempre disso. Em me vindo temor, eu tenho que olhar para ti, Senhor. Eu tenho que confiar em ti. Todo dia me bate o temor no coração. Não sei vocês. Eu sou muito assim. Todo dia eu já acordo meio temeroso. No final da noite eu celebro a fidelidade de Deus. Graças a Deus, Senhor. Eu confiei em ti. Mas em me vindo temor, é normal, nós somos ainda pecadores, ainda não estamos totalmente santificados, é normal a gente temer, a gente ver o inimigo e se assustar um pouco, mas nós devemos viver pela fé e além, olhar não para o caráter mau dos inimigos, mas para o caráter fiel de Deus. Isso é pela fé, isso é uma aprendizagem constante. Aprender a confiar em Deus não é fácil. E me vindo temor, hei de confiar em ti. Imagina Davi dizendo isso ali, fugindo de Saul, na cidade de Gate, ele confiar em Deus numa situação dessa. Situação difícil, a do salmista. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Veja que era na palavra, nas promessas que ele confiava. Repete no verso 10, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Então é a palavra. Hoje nós temos a palavra escrita muito mais do que Davi. Então, em tempos difíceis é para a palavra que a gente continua recorrendo. Em Deus cuja palavra eu louvo, cuja palavra eu exalto, nele eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um homem mortal, um mortal? Meus irmãos, como é difícil acreditar nisso. O que me pode fazer o homem? A gente teme muitos homens, a gente teme as críticas, a gente recebe os elogios com muita força.
não deveria ser assim. A gente deveria olhar mais para Deus do que para os homens. Davi se sente seguro num lugar desse, em Gate, tantos inimigos, e ele diz: que me pode fazer esses homens? É muita fé, é conhecer muito a Deus, poder dizer isso. Que me pode fazer um mortal? Versos 5 a 7, nós temos aí algumas características que nos revelam o caráter dos inimigos seus. Versos 5 a 7, olha que homens maus, todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me devorarem, darem cabo à vida, dar-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Então, realmente, o caráter dos inimigos eram maus. A gente vê aqui a fúria, né? Eles torciam as palavras de Davi para acusá-lo, para talvez tirar-lhe a força, a fé. É assim que o inimigo faz com a gente, distorce para que a gente se sinta inseguro, para que a gente deixe de olhar para Deus. Distorcem as palavras, seus pensamentos são maus, se ajuntam, escondem-se, espionam os meus passos. Meu Deus, como que se pudessem destruiria ali, mas era Deus que estava poupando o salmista. Já os versos 8 a 11, nós temos aí a fidelidade de Deus. Totalmente diferente o caráter de Deus para o caráter dos inimigos. Aqui Deus, isso é importante demais, meu irmão. É olhando para o caráter de Deus que nós podemos confiar nele, que nós crescemos em confiança. Quem é Deus faz toda a diferença. Isso deve ser buscado quando lemos a Bíblia, quando lemos os Salmos, quando lemos os Evangelhos, qualquer livro da Bíblia. Para que lemos? Para conhecer quem é Deus. É Deus que estamos procurando nas Escrituras, é Deus que está falando conosco, é Deus que está se revelando. Então, andar com Deus é conhecer a Deus. E Davi andava com Deus. Verso 8 a 11 mostra um pouco do caráter de Deus, da fidelidade de Deus. Quem é Deus? É o que nos anima também. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Creio que isso aqui está falando, né, que Deus conhece cada passo nosso, todos os caminhos por onde andamos, ainda que seja no meio dos filisteus. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão escritas, elas inscritas no teu livro. Então, pelo menos eu entendi nesse sentido, né? Deus que conhece cada lágrima, cada passo de Davi e nosso também. Por acaso nossa vida não está escrita no livro da vida, nosso nome no livro da vida? Apocalipse fala, pelo menos em 2 livros, né? O livro da vida, o nome de todos os salvos, e também há um outro livro, que são as nossas obras, as obras de toda a humanidade serão julgadas. Certamente aqui é algo nesse sentido, que Davi cria pelo Espírito. Ele também era profeta, Davi, nesse sentido. Ele fala aqui, será que não está escritos no livro de Deus toda a minha vida? A soberania de Deus. No dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Olha que fé. Se a gente crê nisso, Deus é por mim. Isso é muito confortador, isso é muito importante para o povo de Deus entender isso. Nós temos um Deus, nós somos um povo de Deus, Ele nos comprou pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. Ninguém toca em nós senão pela permissão de Deus. E se tocar, Deus tem um propósito
até mesmo na nossa morte, mas ninguém toca se Deus não permitir. Nós temos um dono, Deus é a nosso favor. Deus é a favor do seu povo, Deus é por mim. Em Deus, verso 10, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. 11, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Versos 12, 13, ações de graças, né? O objetivo principal do Salmo, ações de graças. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, render-te-ei ações de graças, pois na morte me livraste a alma, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Então, certamente é o propósito desse salmo, desde o início, mostrar as vitórias, mostrar o domínio de Deus para poder agradecer. É como se o salmista dissesse: se o Senhor me livrar dessa, eu te louvarei com cânticos. Quantas vezes o Senhor já me livrou, cumprirei os meus votos, continuarei te louvando, te adorando. Os votos que fiz, manterei, eu vou cumprir, eu vou te adorar, eu não vou me esquecer, porque às vezes é muito comum, quando a gente está num aperto, a gente promete e depois se esquece. Promete que vai agradecer, a partir de hoje eu vou servir mais a Deus, a partir de hoje eu vou me dedicar mais, a partir de hoje eu vou ouvir o chamado de Deus, vou para o seminário. André, estou lembrando aqui de um amigo nosso do seminário, contemporâneo aqui de Campina Grande. Ele às vezes ficava na dúvida se tinha um chamado ou não tinha. Hoje ele é pastor, amigo nosso. Mas tinha época que ele contava que foi preciso ele passar por uma tribulação tão grande. Aqui numa das praias do nosso litoral, ele de alguma forma quase era afogado no rio e no mar. Ficou assim, quase morrendo afogado, até que ele clamou: Senhor, se eu escapar dessa, eu vou para o seminário. Quase o Jonas, né? Aí a água levou ele pisou em terra firme. Agora eu vou. E foi, hoje é pastor. Às vezes, na hora do desespero, a gente promete, mas Davi está dizendo aqui: eu não vou me esquecer do que eu prometi, dos votos que fiz, eu vou cumprir. Eu vou agradecer, manterei os votos que fiz, ó Deus, e render-te-ei ações de graças. Pois da morte me livraste a alma. Nós podemos dizer a mesma coisa. Quanto Deus tem livrado a igreja. Estamos aí no aniversário da igreja. Quanto Deus nos livrou, meus irmãos, nesses anos todos, da morte, de fechar as portas, de tantos inimigos que talvez vocês não tenham nem consciência de tudo, mas a gente que é da liderança, a gente tem. A gente conhece a história desde o início. Quanto livramento, se não fosse a misericórdia, nós temos tanto que agradecer, tanto que agradecer. Tanto que agradecer. Então, me livraste da morte. Se falarmos aqui da morte espiritual, estávamos mortos sem Cristo. Ele nos resgatou, temos novidade de vida, somos filhos de Deus, somos igreja do Senhor, povo de Deus, temos um corpo, somos participantes de um corpo. A igreja não é medida pelo número de pessoas ou de membros, não, isso não define uma igreja vitoriosa. Mas o que Deus tem feito em nós, o crescimento espiritual nosso, será que tem acontecido? Tem, graças a Deus. Temos muito que agradecer também. O Senhor tem livrado a nossa alma do inferno, da condenação eterna. Livraste os meus pés da queda. Todos nós, se não fosse Deus, nós teríamos caído. O próprio salmista, em outro salmo, ele diz que o justo pode até cair, mas o Senhor o levanta. O Senhor o levanta. Para que eu ande na presença de Deus e na luz da vida. E eu finalizo por aqui. Que maravilhoso, né? Davi diz: tudo isso para que eu ande na tua presença, Senhor, na tua luz, na luz da vida. E nós devemos ter o mesmo sentimento: Senhor, tu tens me abençoado, Senhor,
nós temos vencido os inimigos. Para quê? Qual é o sentido de tudo isso? Para que eu ande na Tua presença, Senhor, para que eu ande na Tua luz, para que eu conheça quem és. É o sentido de todas as coisas. E nós cantamos também nessa noite um cântico, acho que foi o primeiro que André cantou, falando o desejo de estar na casa de Deus. Uma coisa eu peço, quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Me fez lembrar do Salmo 84, né? Quando o salmista também diz: prefiro os atos do Senhor como um pardal. Pardal encontrou casa, aquele pardal que fazia seus ninhos ali no templo ou no tabernáculo. Então é como se o salmista tivesse com inveja, querendo ser como aqueles passarinhos. Eu queria morar na Tua casa, Senhor, todos os dias, todas as horas. E assim deve ser a Tua presença, Senhor, para que eu ande na Tua presença. Quero estar perto de Ti, seja na alegria, seja na dor, seja na prosperidade, seja como for, aonde for. Estou lembrando de André também novamente. Seja no seminário, né, André? Ou seja num deserto. É andar com Deus que faz toda a diferença. Onde foi o seminário de Moisés? Num deserto. E foi bem treinado por Deus, né? Então, estar com Deus é o que vale a pena. Quantas pessoas às vezes estão dentro do seminário, às vezes saem pior do que entraram, saem frios na fé, saem longe de Deus. Uma vez eu vi um pastor dizendo isso. Ele dizendo que no primeiro ano de seminário entrou tão empolgado, crente, feliz. No segundo ele já não estava tanto, já tinha esfriado um pouco. No terceiro ele disse que lia a Bíblia não falava mais nem com ele. Eu digo, misericórdia. Até que ele pediu: Senhor, faz algo novo, me dá sentido, fala comigo, me dá fé, porque então não tem sentido eu estar aqui nesse seminário. Aí Deus renovou ele, hoje ele é um pastor, graças a Deus, abençoado. Mas a presença de Deus é o que faz toda a diferença. Aqui, ali, qualquer lugar que Deus, seja mesmo no meio dos filisteus, né? Até mesmo no meio dos filisteus, a presença de Deus faz toda a diferença. Que Deus nos ajude. Meus irmãos, estamos finalizando, apenas tem um motivo aqui de mais uma oração. Se alguém quiser acrescentar algo, pode acrescentar. Não sei se tem aí no chat do canal, se tem mais algum. Apenas do Enem, falou, não é? Maria Eduarda pediu oração, certo. Certo, tem um pedido aí que eu coloquei, não foi? Da senhora de Boa Vista, socorro, continua enferma, continua desacordada, até onde sei, está bem grave. Oremos por ela, pelos filhos, 3 filhos que ela tem, netos. Ela é viúva, o marido faleceu alguns anos atrás, poucos anos atrás. Oremos por essa família e assim finalizamos, meus irmãos. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações, em nos vindo temor, que possamos confiar em Ti, na Tua palavra. Uma coisa te pedimos, Senhor, que possamos andar na Tua presença todos os dias da nossa vida, seja onde for, em qualquer lugar que o Senhor nos levar. Queremos estar perto de Ti, como aqueles pardais ali faziam ninho no templo. A Tua presença está dentro de nós, o Shekinah de Deus, o Senhor tabernaculou em nosso meio. Seja aqui, ali, em qualquer lugar, mesmo no meio dos filisteus, nós estamos perto de Ti, Senhor. Isso é nossa grande herança, nossa grande salvação. Estamos ligados a Cristo inseparavelmente. E assim daremos frutos, Senhor. Faz isso com cada um de nós, faz isso com essa igreja. Ajuda cada irmão a dar fruto. Abençoa cada um com Tua presença. Abençoa que nenhum de nós possa temer os homens. Que possamos temer a Deus. Ajuda-nos, Senhor, todos nós, restaura-nos, aviva-nos, fortifica a nossa fé, que possamos conhecer quem é Deus. Será que estamos conhecendo quem é Deus, Senhor? Ajuda-nos a Te conhecermos. Esse é o sentido da vida cristã, esse é o sentido dessa igreja.
é a razão de existirmos, é conhecermos, é adorarmos, é vivermos para Ti, Te conhecendo, desfrutando. Abençoa todos nós, Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos dos inimigos. Abençoa o aniversário da igreja, abençoa o pastor James, o preletor, o pastor Rodrigo, que eles possam desfrutar da Tua presença aqui em nosso meio. Abençoa-lhes, Senhor. Dá-nos um culto abençoado para todos nós. Abençoa os que vão fazer Enem, mais uma vez te peço. Sustenta, confirma, dá sabedoria, dá fé, que possam temer o Teu nome, não temer a prova, Senhor. Abençoa. Cumpre os Teus propósitos na vida de cada um que irá fazer no Brasil inteiro, Senhor. Que sejam bênção para a nossa nação, homens e mulheres que temam a Ti e que exerçam a profissão, que estudem para a Tua glória. Abençoa, Senhor. Abençoa a Socorro ali de Boa Vista, nessa situação difícil. Transforma tudo isso em experiência, em fé, em glória ao Teu nome, para ela, para os filhos, para os netos. Tem misericórdia dessa família, nessa luta tão difícil, Senhor. Tem misericórdia. Obrigado. Abençoa a irmã Luzimar, abençoa os irmãos que estão em casa. Abençoa cada um de nós, Senhor, nos nossos pensamentos, nos nossos planos, em tudo que somos, em tudo que temos, possamos viver para Ti. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Em nome de Jesus, amém. Agora a bênção apostólica, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém.